Se você não trabalhar corpo, mente e espírito, você não tem saúde. Saúde são esses 3 paradigmas. É corpo, mente e espírito. Não tem só saúde física. Você pode estar extremamente saudável fisicamente e num estado deplorável espiritualmente, numa depressão existencial que você não consegue levantar da cama. E vai lá um médico, faz todos os exames em você e fala assim, cara, não tem nada de errado. Por quê? Porque o problema, a causa do problema está fora do paradigma que ele consegue analisar. Então, aquele problema eu não sei se você já ouviu essa metáfora. Tinha uma pessoa buscando... passou um guarda na rua e tinha uma pessoa embaixo de um poste de noite, tipo, tateando ali embaixo do poste, procurando. O guarda falou assim, você perdeu alguma coisa? O que você tá buscando? Ah, eu perdi a chave da minha casa. Ah, legal, mas você perdeu aqui? Não, eu perdi lá na rua. Não, mas por que você tá procurando aqui? Não, porque aqui tem luz. Então, a lógica do processo diagnóstico hoje de muitas ciências, inclusive ciências sociais, eles buscam aonde eles conseguem iluminar. Só que se a causa está fora desse foco iluminativo, você não acha a causa. E é por isso que tanta doença hoje em dia não tem explicação. Porque a causa é espiritual, porque a causa é psíquica, é uma disfunção ambiental. E é por isso que tem cada vez mais pessoas em estados disfuncionais. Sem dúvida nenhuma que a gente vive uma época de prosperidade. Esse século XXI e século XX, nunca mais seres humanos viveram abundância como a gente vive hoje. Uma pessoa pobre hoje é mais rica do que um rei do século X. Com certeza. Uma pessoa pobre hoje. Principalmente no primeiro mundo. Você pega um pobre nos Estados Unidos, um pobre na Europa, ele tem mais acesso e mais comodidades do que um rei da Idade Média. Só que a grande questão é o seguinte, não adianta você ter conforto físico, conveniência física, se você não tem saúde psíquica. Então o equilíbrio entre conforto e desafio é o grande limiar para você ter homeostase, que é um estado de saúde interna. Eu tenho que ter desafios o suficiente na minha vida para que eu consiga desfrutar dos confortos. Isso é uma coisa que quase ninguém entende. Incluindo muitos médicos também, que querem aliviar a dor de vários pacientes, só que querem dar conforto a qualquer custo. Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje, você tem um surto de opioide absurdo. Cara, eu tava assistindo uma série sobre isso, inclusive, né? Você tem gente morrendo de opioide. Porque são atalhos? Porque a pessoa tá em dor. Tá. Aí chega um médico lá, um profissional de saúde, trabalha para um hospital... E o cara fala, cara, tô com uma dor aguda, ele faz os exames todos e o cara tá com uma puta de uma dor. Ele tem um lobby da indústria farmacêutica aqui atrás e fala assim, cara, dá esse remedinho pro cara, porque em 30 minutos o cara sai desse estado de dor. Aí o médico fala, será? Aí ele vai lá e testa, dá. E aí em 30 minutos o cara fala assim, meu Deus, eu tô sensacional, tô maravilhoso. Doutor, você me curou. Caramba. Aí o médico fala assim, pô, isso aqui funciona. Começa a receitar. E quanto mais ele receita, mais a indústria farmacêutica consegue contabilizar no CRM dele lá quanto que ele receitou. Porque remédio que é prescrito, os laboratórios veem nas farmácias quem foi o médico que mais prescreveu. E aí eles ganham depois viagem de congresso de final de ano, viagem de congresso de carnaval, viagem de congresso de meio de ano. Viaja o ano inteiro. Porque não pode dar dinheiro diretamente, dá de outras formas. Viaja o ano inteiro. A vida de lazer da família de vários médicos é custeada pela indústria farmacêutica, desde que ele prescreva aquele tipo de medicamento. Então a gente tem profissionais da saúde com muito pouco incentivo para descobrir a causa, porque ele já tem uma solução rápida e eficaz e conveniente. Tá, mas qual é o problema dessa solução rápida? Ele não quer saber. Não, mas é o vício? O problema disso aqui é comportamental e ambiental. Ele vem fora do físico. O físico é a ponta do iceberg. Entendi. É uma disfunção psíquica, é uma desordem psíquica. São crenças que a pessoa tem, ou traumas de infância, ou eventos traumáticos que ela passou. E a maneira como ela vê a vida, como Jung chamava de cosmovisão, que tem um desalinhamento muito grave que refletiu no físico. E aí a doença somatizou. Isso é muito claro já na ciência médica, a psicossomatização. Quando você tem uma desordem psíquica, você somatiza no corpo.
Só que você ainda tem muitos médicos tratando sintoma físico só. E a gente tem que entender que a saúde do ser humano, ela se inicia no espiritual, segundo no psíquico, terceiro no físico. Se você estiver extremamente saudável, no seu leito de morte, com arrependimentos de tudo que você fez, você morre em sofrimento agudo. Caramba. Se você tiver com o seu corpo podre, tipo, você tem 5 minutos de vida, mas você tá satisfeito com tudo que você fez na sua vida porque você cumpriu o seu papel, você morre em paz. Então a gente consegue ver a predominância dos paradigmas nesse dilema de situações extremas. Uma pessoa que tem saúde física morre em extremo sofrimento porque ela tem coisas mal resolvidas psiquicamente e espiritualmente. E uma pessoa que está com tudo resolvido espiritualmente e psiquicamente, mesmo que o corpo dela esteja destruído, ela morre em paz. O processo todo, a escola estoica, que é uma escola de filosofia que eu gosto muito, ela basicamente ensina isso. Você tem que viver treinando para morrer. Nossa. O seu treino de vida, porque você só vai viver de verdade se você estiver pronto para morrer. Tem uma premissa, um princípio na filosofia estoica chamado Memento Mori. Memento Mori significa relembre da sua morte. E isso é algo que eu gosto de fazer todos os dias da minha vida. E se eu, para não mentir, eu pratico isso praticamente todos os dias, às vezes falho uma vez a cada 10 dias ou uma vez a cada 20 dias. Não te traz tristeza lembrar que você vai morrer? Quando eu penso, se eu tivesse 24 horas de vida, eu sei que eu vou morrer daqui a 24 horas, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo agora? Se a minha resposta começa a ser, putz, não, eu tenho que começar a reavaliar a minha tomada de decisão e a minha conduta de vida, porque eu estou fazendo coisas que são supérfluas e não essenciais para o meu propósito. Entendi. Quando eu olho para mim, para dentro de mim e falo, eu sei que eu vou morrer daqui a 24 horas, eu estaria aqui conversando com o Vilela, eu falo assim, sim, eu gastaria 2, 3 horas dessas minhas 24 para conversar com ele, porque faz parte do meu propósito isso que eu estou fazendo nesse momento. Então esse investimento dessas últimas horas, por mais escassas que elas sejam, ela vai fazer sentido no meu último instante. É óbvio que a maioria das pessoas vai simbolizar, vai buscar símbolos de amor nisso, quando ela faz essa reflexão de Memento Mori. O que significa estar aqui para mim? Estar transmitindo uma mensagem que para mim é um legado proposital que eu quero que toque outras pessoas. E que isso desperte outras pessoas para o seu legado proposital. Quando eu cumprir essa função social, é óbvio que eu vou para os meus símbolos de amores pessoais. Eu vou passar tempo com a minha esposa, eu vou passar tempo com a minha família, com a minha filha, eu vou passar tempo com os meus pais ou com a minha irmã. Porque é o que a maioria das pessoas vai fazer. Se eu sei que eu tenho algumas horas de vida só, você não vai tipo, o que você vai fazer? Eu vou pra balada e vou pra uma orgia. A maioria das pessoas vai, conscientes de que vai morrer daqui a 24 horas, vai falar assim, eu vou passar tempo com as pessoas que eu amo. Porque é a única coisa que verdadeiramente tem significado e significância. E existem vários estudos que fazem pesquisa de pessoas que estão em leito de morte e perguntam quais são os seus grandes arrependimentos. E a pessoa fala assim, eu queria ter trabalhado menos, eu queria ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo, eu queria ter viajado mais com o meu cônjuge, eu queria ter visto meus filhos crescer.